Olá, queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos juniores. O meu nome é Darlene, eu sou professora da Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau. E hoje nós vamos trabalhar com a lição de número 12, ou seja, a penúltima lição, já estamos quase no finalzinho do nosso trimestre. E o título dela é Jesus é traído, preso e negado. Ou seja, nós vamos começar a contar para as nossas crianças o princípio do sofrimento de Jesus. Por que é o princípio? Porque nessa lição nós não vamos trabalhar sobre a crucificação, nem sobre a morte e nem sobre a ressurreição de Cristo. Então você vai ter que tomar um cuidado de parar ali no julgamento de Jesus com Pilatos. Você conta até a parte que Pilatos dá o veredito, mas porque na outra aula você vai dar continuidade e vai contar o restante dessa maravilhosa história verídica. E eu já quero pedir desde já, professor, que você deixe o seu like, que você compartilhe o vídeo e nos ajude a divulgar esse canal para que mais professores tenham conhecimento das nossas pré-aulas. Se você não é inscrito, não se esquece de já se inscrever e ativar o sininho para você poder receber as notificações das novas aulas. O texto bíblico, professor, você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 26 ao 75. E qual é o objetivo da nossa lição de hoje? Ensinar para os nossos juniores que Jesus, ele está conosco até mesmo durante o sofrimento. Jesus, ele está sempre conosco, independente do meu estado emocional, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou desanimado, ele sempre vai estar comigo. Independente da situação, independente da minha situação emocional, ele sempre vai estar para me ajudar. E é isso que as nossas crianças eles têm que ter gravado isso no coraçãozinho deles, que Jesus é o nosso amigo sempre presente. As dicas de louvores que eu trago para vocês, eu trouxe 2 hinos, eu não achei um hino que relatasse essa passagem da vida de Jesus. Nós encontramos muitos hinos que já vão falar sobre a morte e ressurreição dele, o que também é muito bom. Então eu trouxe para vocês um hino do Ministério Força e Vitória, que é João 3,16. É um hino muito bonito. Um outro hino que eu trago para vocês é do grupo 3 Palavrinhas, e eu gosto muito dos hinos deles porque são fáceis para as crianças aprenderem. Meu melhor amigo. Então ele não vai falar sobre essa passagem, essa parte da história da vida de Jesus, mas vai falar sobre o objetivo da nossa lição, que é ensinar para a criança que Cristo ele está comigo mesmo nas situações em que eu estiver triste. Então um hino bem bonito para você cantar ou colocar para os seus alunos ouvirem. Nem sempre a gente consegue ensinar um hino novo junto com eles, ensaiar com eles, porque o tempo é curto. E o objetivo da escola bíblica é o quê? É ensinar a palavra de Deus. Então, o que eu faço? Eu coloco o hino para eles ouvirem. Seja no momento da atividade, ou quando eles estão ali chegando na classe e estão conversando comigo, então a gente coloca o hino para eles irem ouvindo. Para o memorizando. Para o momento da memorização, que é aquela parte da aula em que a gente faz as nossas crianças repetirem várias vezes o versículo tema da lição. O que eu trago para vocês? Eu trago um brinquedo de papel que muitos de vocês devem ter brincado na infância de vocês, na escola, e é bem provável que muitos alunos de vocês também já tenham aprendido a fazer esse brinquedo e também utilizado na escola. Caso não, você vai ensinar e vai mostrar para eles. Esse brinquedo, o nome dele é Abre e Fecha, pelo menos é o que eu encontrei, porque na verdade eu não me lembrava mais o nome dele. Mas eu acabei encontrando na internet com esse nome. Se de fato é ou se você conhece por outro, não tem problema. É só lembrar que é esse brinquedinho de papel aqui. Opa! Como que eu decorei ele? Eu decorei ele com figurinhas. Figurinhas que na verdade a minha irmã tinha em casa e eu pedi para ela para colocar aqui para ser mais prática e não precisar ter que desenhar ainda. Na parte de dentro do brinquedo, você vai colocar os números. Então, vai colocar nessa parte aqui, número 1, número 2, 3, 4, o 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 números escritos aqui. Embaixo de cada um deles, vamos colocar aqui, nessa parte aqui de dentro, eu coloquei número 1, repita fazendo polichinelo. Número 2, recite cochichando. Aí, o 3, recite cantando. O 4, recite pulando com o pé só e por aí vai. E como que vai funcionar a brincadeira, caso você não lembre como a gente brincava com ele? Uma criança vai ficar segurando o brinquedo assim. Aí vamos supor que seja a Mariazinha, ela está segurando. A outra criança, vamos supor que seja o João. O João vai escolher um número, vamos supor que ele escolheu o número 5. Então, a Mariazinha vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai aparecer
pro Joãozinho, número 1, número 2, não sei se está dando para ver aí direitinho, acredito que não, mas é o número 1, 2, 5 e 6. Então, o João vai poder escolher entre esses 4 números. Aí, vamos supor que ele escolheu, então, o número 5. Então, a Mariazinha vai abrir o brinquedo e vai ler o que está pedindo embaixo do número 5. Ah, recite correndo parado no lugar. Então, o Joãozinho vai pegar, vai ler o versículo correndo parado no lugar. Depois, eles vão trocar as posições e assim você vai fazendo com todos os seus alunos. Todos vão ter oportunidade de brincar com o brinquedo e todos vão ter oportunidade de escolher um número. Então, é bem práticozinho para fazer ele. Eu vou deixar no material de apoio no nosso site um link que você vai conseguir encontrar o passo a passo para você poder confeccionar caso você não lembre. Mas é bem tranquilo mesmo para fazer. A outra opção que eu trago para vocês de memorização... Ah, e outra coisa que eu quero lembrar. Esse brinquedo aqui, no final da aula, você pode estar utilizando para fazer uma atividade. Mas eu vou dar minha sugestão só no final do vídeo. Então, caso você opte por esse, no final você novamente trabalha com esse brinquedo aqui. E a outra opção que eu trago para vocês é uma roleta. Para fazer essa roleta, você vai precisar de papelão. No meu caso aqui, eu peguei uma caixa e ela foi forrada, como ela tá aqui, né? Só que você não precisa dessa caixa aqui, você pode fazer de uma outra forma ainda. Mas o papelão você vai precisar para fazer o círculo de certeza. O círculo você vai fazer do tamanho que você quiser. Essa caixa eu utilizei para fixar o círculo da roleta. Mas você pode fazer o seguinte, é colocar um cordão atrás, você pode colocar pendurado na sua sala em algum lugar que tem algum prego, algum lugar que você possa colocar, e aí você não precisa da caixa. Eu fiz dessa forma porque para trazer para cá ficava melhor para vocês verem assim, tá? Além disso, o que mais que vocês vão precisar? De folha de EVA colorido para fazer as partes do círculo. Se você não tiver folha de EVA, pode ser feito também com papel. Outro material que você vai precisar é de um spinner, ou spanner, não sei como é que fala, é aquele brinquedo de plástico de girar, que as crianças brincam bastante. Então, você vai precisar de um desse. Aqui na minha cidade, eu consigo encontrar até por R$5 esse brinquedo. Então, não é uma coisa super cara, dá para comprar e talvez alguns de vocês já tenham até em casa. Eu forrei por cima com EVA, esse com glitter para chamar a atenção e fez para ser a minha seta. Além disso, eu peguei folhinhas de papel e escrevi atividades que as crianças vão ter de fazer no momento da memorização. Outra coisa que eu fiz é essa folhinha de EVA, eu dei um corte aqui, outro aqui e aqui na extremidade. Por que que eu fiz isso? Porque eu posso tirar essa folha de papel daqui. E atrás dela eu coloquei uma atividade para ser feita no final da aula. Então, todas essas folhinhas vão ser viradas e vão se transformar em perguntas ou atividades que eles terão de fazer. Mas agora, no momento da memorização, eu vou utilizar para o versículo. Aí depois é só encaixar aqui certinho para colocar o que você quer que eles realizem, tá? Então, é bem prático e depois você pode estar utilizando para outras aulas e mudando as atividades que vão ser feitas. Aqui, o que eu coloquei? Recite rapidamente, recite sem ler, recite pulando como um sapo no chão, né? Recite fazendo polichinelo e por aí vai. No material de apoio, a foto está bem aproximada. Caso você queira fazer exatamente como eu fiz, você vai conseguir ver bem direitinho o que está escrito, tá? Aí a criança vem, uma por vez, gira o spinner. Ah, caiu aqui. Recite cantando. Então, essa criança vai recitar o versículo cantando. O próximo vem. Gira de novo. Ah, onde que caiu? Ah, caiu no mesmo. Mas vamos supor que tenha caído... Ah, caiu no azulzinho, né? Recite se alongando. E por aí vai. E daí eles vão girando e conforme vai caindo, eles vão recitando o versículo bíblico. Então, dessa forma, se você optar por esse, fizer desse jeito aqui com a folha de EVA, você vai conseguir usar no início e vai conseguir usar no final também. Eu vou deixar no material de apoio 2 links, professores, onde vocês vão encontrar 2 formas diferentes de fazer a roleta. Aí você olha e aquela que for mais prática para você, você faz e leva para sua classe, tá ok? Depois que a gente fizer essa parte da memorização, fazer a repetição várias vezes com os nossos alunos, a nossa revista ela traz uma dinâmica para a gente fazer com os nossos alunos que eu gostei bastante. Você vai precisar fazer jogos de quebra-cabeça e vai dividir a sua classe em 2 grupos.
Só que esses jogos de quebra-cabeça, você vai entregar para eles e eles não vão conseguir encaixar, esse jogo ele não vai se completar. Você vai saber que eles não vão conseguir completar, mas as crianças não. Então você entrega, dá um tempo para eles, coisa de 5 minutinhos, e logo, com certeza, vão começar a reclamar. Ai, professora, não está dando certo, não está se formando nada. Aí você vai pegar, vai recolher esse jogo e vai dar um outro jogo de quebra-cabeça para as duas equipes, e nesse daí eles vão conseguir formar. Depois que eles conseguirem, você vai concluir essa atividade, essa dinâmica, dizendo para eles assim, ó, a vida de Jesus, a vida terrena dele aqui foi como um quebra-cabeça. Tudo se encaixava. Ah, mas como assim, professora, a vida de Jesus foi que nem um quebra-cabeça, tudo se encaixava? Sim, tudo que aconteceu na vida de Jesus teve uma finalidade, teve um porquê, teve um propósito. E que propósito que era esse? Cumprir a vontade de Deus e a sua palavra. Porque tudo o que aconteceu na vida dele havia sido predito através de profetas. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar vários livros onde há profecias a respeito da vida de Jesus, sobre o seu nascimento, sobre a sua morte, ressurreição, sobre todo o sofrimento que ele iria passar. Então, tudo isso aconteceu, não foi por acaso, não foi uma coincidência, foi conforme os propósitos e planos de Deus. Todas as pecinhas se encaixavam conforme a vontade de Deus. E o que a gente aprende com isso? O nosso versículo ele está dizendo o quê? Que todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. A gente nunca vê nada de bom nas coisas ruins, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente precisa passar por elas, para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que nós nos tornemos pessoas mais humildes, mais humanas, para que a gente possa aprender a confiar plenamente em Deus. Muitas vezes a gente não vai entender o porquê de certas coisas acontecerem em nossas vidas. Às vezes, a cabo de tempo, é que nós vamos entender por que aconteceu isso, por que teve que ser dessa forma. Mas vai haver coisas que vão acontecer que não vão ter explicação. Nós só vamos entender quando nós chegarmos no porvir, no céu. Porque enquanto estivermos aqui, muitas vezes a nossa mente, que é limitada, não vai conseguir compreender o porquê. Mas nós devemos confiar em Deus porque Ele tem o controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle da situação. E aí você explica bem direitinho para os seus alunos conforme a faixa etária deles, né? Que a gente sabe que as classes são mistas, então você explica de um jeitinho que você sabe que todos vão compreender. Para o visual, né? Essa é uma... aliás, antes de eu passar para o visual, eu ainda quero mostrar uma coisa que eu trouxe para vocês, que é uma ideia de um quebra-cabeça diferente que eu fiz. Não é criação minha, eu encontrei ele na internet e achei muito legal. Então, para fazer ele, eu peguei palitos, esses palitos assim, né? Imprimi uma figura e eu sugiro que você faça a impressão de uma figura que seja um desenho relacionado a Jesus. E você encontra vários na internet. Esse aqui não vai estar no material de apoio, mas você só digita ali no Google desenhos de Jesus e você vai ver várias imagens ilustrando algumas passagens da vida dele. Aí você escolhe aquela que você achar melhor. Não esquece de tirar a medida certinho antes de imprimir, né? E aí depois o que eu fiz? Eu recortei ao compridinho assim e fui colando por cima. No meu caso, eu não vou fazer mais do que 2 jogos de quebra-cabeça. O que eu vou fazer é misturar os dois e entregar para as duas equipes misturado. Quando eles me disserem que não dá para montar, que não forma figura, então eu vou pegar e vou organizar eles. E vai ser fácil porque essa figura aqui, todas as bordas são laranjadas. Eu não sei que cor que está aparecendo aí, mas é laranjadinho. E esse daqui é tudo azul. Então vai ser bem prático, bem rápido para mim separar e é uma boa ideia. Porque se caso você não fizer isso, você vai ter que fazer 4 jogos de quebra-cabeça. E daí você vai fazer 4 jogos de quebra-cabeça, porque daí 2 não vão poder se formar e 1 para cada equipe que vai formar. Então assim fica bem prático, mas também fica a seu critério, você pode fazer do jeitinho que você achar melhor e conforme o material que você tem, tá ok? Então vamos agora sim para o visual da nossa história verídica de hoje. Então, para começar a história, eu fiz uma figura de EVA e a minha sugestão é que você trabalhe com figuras planas. Pode ser de papel, pode ser de EVA, do jeito que você tiver condições de fazer, né? Então, eu imprimi esse aqui no formato de
para ser Jesus, né? Para representar Jesus, para iniciar a história contando para eles que quando Jesus veio a essa terra, ele tinha plena consciência do propósito, do porquê que ele estava vindo, que era perdoar os nossos pecados e nos reconciliar novamente a Deus para que tivéssemos o direito à salvação. E ele tinha plena consciência de tudo que ele passaria. Ele não foi pego desprevenido ou aconteceu, ele não sabia que iria acontecer. Ele sabia de tudo que ele passaria. Inclusive, ele tinha plena consciência de que ele seria o quê? Traído. Isso mesmo. Mas quem foi que traiu Jesus? Foi Judas Iscariote, que era um dos 12 discípulos de Jesus, um dos 12 apóstolos. E a Bíblia diz que ele foi até os fariseus que ele sabia que queriam prejudicar Jesus, foi até eles e disse, olha, quanto que vocês vão me pagar para me entregar Jesus? Porque eu estou disposto a fazer isso desde que vocês me paguem. Então eles disseram para ele, ó, a gente vai te dar 30 moedas de prata. E ele aceitou. Ele aceitou e desde então ele procurou uma oportunidade para poder entregar Jesus para eles. Estou contando bem resumido, professores, porque tem essa passagem da nossa lição tem muito detalhe para se contar. E aí você vai ver como que você vai fazer e quais desenhos você vai escolher para contar. Então, depois desse momento, a Bíblia diz que Jesus, ele foi com os seus discípulos para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E esta que seria a última ceia dele com os seus discípulos. Então, ele pegou o pão, orou, consagrou a Deus, partiu e deu para os seus discípulos e disse, olha, este pão, ele simboliza o meu corpo. Depois ele fez o mesmo com o vinho. E disse, esse vinho simboliza o meu sangue que será derramado para perdoar e salvar a humanidade. Eu quero que vocês façam isso sempre em memória de mim. Foi uma orientação de Jesus para os seus discípulos e é por isso, crianças, aí você reitera para eles que nós celebramos a Santa Ceia, para relembrar o sofrimento de Jesus, tudo o que ele passou para nos salvar. Depois disso, depois de ele ter ceado com os seus discípulos, a Bíblia diz que à noite ele foi para o Monte das Oliveiras. E lá ele falou assim para os seus discípulos, vocês hoje vão me abandonar, nessa noite mesmo. Eles disseram, não, mestre. Pedro levantou, Pedro sempre muito afoito, disse, mestre, jamais eu vou te abandonar, nunca que eu vou fazer uma coisa dessa. Ele disse, Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele novamente, não, Senhor, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. E todos os discípulos disseram, não, nós não vamos te abandonar. Mas Jesus estava dizendo isso para eles porque estava escrito, feriu o pastor e se dispersaram as ovelhas. E ele sabia que isso iria acontecer. Depois dessa conversa com os seus discípulos e com Pedro, a Bíblia diz que Jesus foi para o Getsêmani, ou Jardim do Getsêmani. Lá ele chamou para si Pedro, Tiago e João para se apartarem dos demais para fazer o quê? Orar. Isso mesmo, eles foram orar. E a oração de Jesus era a seguinte, Pai, se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Quando ele olhou para os 3, o que eles estavam fazendo? Dormindo. A Bíblia diz que os olhos deles estavam tão pesados que eles não conseguiam nem manter abertos de tanto sono que eles estavam. E a Bíblia diz que Jesus orou 3 vezes essa mesma oração. E a sua angústia era tanta que ele suava sangue de tão angustiado que ele estava. E com o passar, quando deu essa terceira oração, e ele chegou perto dos seus discípulos, eles estavam dormindo, ele disse, olha, acordem, vamos porque está vindo aquele que me traiu. E antes mesmo dele terminar de falar essas palavras, quem que estava vindo? Judas Iscariotes, é esse mesmo. E ele não vinha sozinho, ele vinha acompanhado com muitos soldados, e eles vinham super armados, como se Jesus fosse um criminoso daqueles mais perigosos que existia naquela época. E ele combinou com eles um sinal. Para eles saberem quem era Jesus, aquele que ele desse o beijo era Jesus, então eles poderiam prender. E assim eles o fizeram. Quando Judas o beijou, eles foram até Jesus e o prenderam, como se ele fosse um criminoso. E levaram Jesus dali para a casa do sumo sacerdote Caifás. Lá na casa do sumo sacerdote, eles forjaram, eu vou dizer assim, forjaram, né? Porque eles não tinham autoridade para condenar ninguém, mas eles forjaram um julgamento para Jesus, contra Jesus, né? Levando falsas testemunhas. E lá eles tentavam condenar Jesus por blasfêmia, que Jesus estava blasfemando contra Deus.
do lado de fora da casa do sumo sacerdote Caifás, quem estava? Pedro. Lá estava Pedro. E quando as pessoas que estavam ali fora viram ele, disseram, ó, espera aí, mas você não andava com Jesus? E Pedro disse, o quê? Eu? Não, eu nem conheço esse homem, nem sei quem é. E aí o que aconteceu? Ele negou 1, 2, 3, quando foi a terceira vez, o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus que havia sido dita naquela mesma noite para ele. Ele se entristeceu, chorou amargamente, mas recebeu o perdão de Jesus. Se a gente for ler mais na frente, a gente vai ver que Pedro ele se arrependeu. Quando a gente se arrepende, o nosso Senhor ele perdoa. Mas voltando à nossa história, então, como eles não tinham o poder de condenar Jesus, o que eles fizeram? Eles levaram Jesus para Pilatos. Chegando diante de Pilatos, Pilatos o interrogou e não via nada que condenasse Jesus. Na verdade, ele percebeu que Jesus era inocente e que aqueles homens, na verdade, tinham inveja dele. Mas mesmo assim, por ele não suportar a pressão dos fariseus, dos falsos religiosos daquela época e também da multidão que estava ali, ele condenou Jesus à morte e morte de cruz. E aí a gente pensa, mas por que Jesus se permitiu passar por tudo isso, sentir toda essa angústia, toda essa aflição? Porque ele nos ama, porque ele tem amor por nós. E ele sabia que se ele não se entregasse, nós não teríamos direito à salvação, não conseguiríamos o perdão, não conseguiríamos nos reconciliar com Deus através dos nossos esforços humanos. Então, por isso que ele se entregou. E vejam, mesmo ele sendo 100% Deus, ele obedeceu à vontade do seu Pai até o fim. Então, nós precisamos aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, mesmo que muitas vezes isso signifique passar por momentos ruins, momentos de sofrimento, de tristeza. Temos que sempre guardar no nosso coração, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que permite. Se eu realmente estou andando de acordo com a vontade de Deus, seguindo o caminho que Ele quer para mim, eu tenho que entregar nas mãos dEle, confiar que Ele sabe o que está fazendo com a minha vida e dessa forma eu terei paz e todas as coisas eu vou superar, eu vou conseguir passar, mesmo que seja um momento terrível na minha vida, mas se Cristo está comigo, Ele vai me dar paz e tranquilidade para que eu possa vencer e superar todas as barreiras. Aí você explica direitinho para os seus alunos, mostra para eles o porquê de estarmos contando esta história para eles. Para os subsídios de atividades, eu trago 3 opções de jogos para vocês. O primeiro é o mesmo que a gente fez numa memorização, que é a roleta. Eu só mudei aqui, inverti o ladinho do papel para direcionar para a atividade final, né? Então aqui, o que você aprendeu na história? Quem vai achar primeiro o livro na Bíblia? Aí você cita um livro da Bíblia para eles procurarem, a equipe que achar primeiro ganha. Responda uma pergunta. Esse de responda uma pergunta eu coloquei 3 vezes aqui. Essas perguntas vão ser à parte, vão ser sobre a lição de hoje e você pode fazer também das demais lições. Cite um personagem estudado nesse trimestre, cite um livro do Novo Testamento, cite um livro do Velho Testamento, cite o nome de um discípulo, um nome do discípulo que tenha 5 letras e por aí vai. Aí você pode trocar também. Você não necessariamente tem que fazer 12 partezinhas dessa daqui, você pode fazer 8. 12 eu achei que foi um pouquinho demais, né? Mas você pode fazer com 8 que eu acho que fica mais legal. Você pode fazer tanto em grupos, essa atividade, como você pode fazer também individual. Uma criança vem, gira, vamos supor, gira aqui, aí, caiu, responda uma pergunta, responde, aí o próximo vem e por aí vai. Mas eu gosto de trabalhar em grupos porque às vezes a criança não sabe, ou ela está começando na escola bíblica e ela pode não saber responder ou ficar muito tímida para responder, os colegas acabam ajudando. Mas caso você conheça bem a sua sala, pode fazer individualmente também. A segunda atividade seria fazer justamente o brinquedo abre e fecha. Então, você vai fazer o seguinte, você vai ensinar os seus alunos como é que faz, alguns provavelmente já vão até saber fazer sozinho, mas quem não souber você ensina a fazer. Essa parte aqui de fora, você pode deixar eles decorarem como eles quiserem, mas essa parte aqui de dentro que eu coloquei os números, você vai pedir para eles fazerem um desenho de emoji, sabe aquele desenho daquele roxinho amarelinho do WhatsApp? Pois é.
Aquele ali representando vários tipos de emoções, por exemplo, aqui chorando, aqui feliz, aqui bravo, aqui surpreso e por aí vai. Para ajudar eles, você pode desenhar no seu quadro mais ou menos as expressões para que eles possam colocar aqui. Na parte de dentro do brinquedo, você vai pedir para que eles coloquem coisas boas e legais que eles podem estar fazendo com seus colegas. Por exemplo, um sorriso, aperto de mão, um abraço e por aí vai. Aí você deixa eles usarem a criatividade e a imaginação deles. Terminado essa parte, você vai deixar os seus alunos brincarem um pouco uns com os outros. Mas antes de terminar a sua aula, você vai dizer o porquê que eles fizeram a atividade. Aí você vai explicar para eles a mesma coisa que a gente já reiterou várias vezes durante o decorrer da aula, né? Que Jesus ele está conosco independente da situação, independente de eu estar triste, de eu estar feliz, ele sempre vai estar comigo me ajudando. Tá ok? E a terceira e última atividade que eu trago para vocês, ela se chama Cartas Mágicas. Essa daqui a gente já fez algumas vezes. Você vai precisar de 2 folhas coloridas e elas têm que ser da mesma cor. No meu caso aqui, a gente escolheu a cor azul. Você vai cortar essa folha no meio e essa metade você vai dobrar assim, no meio, tá? Desse jeitinho aqui. Você vai fazer, então, 4 cartões. Dentro de cada um deles, o que vai estar escrito, ó? Dentro desse daqui, ganhe 2 letras. Esse outro aqui está escrito, ganhe 1 letra. Nesse outro aqui está escrito, perde 2 letras. E nesse outro cartão aqui está escrito, perde 1 letra. Você vai colocar uma mesa à sua frente, vai fazer perguntas sobre lições, vai escrever o nome de Jesus e vai separar ele por letras, como se fosse um alfabeto móvel, tá? Você vai fazer o nome de Jesus separado por letras para uma equipe e vai fazer o nome de Jesus separado por letras, vão dar 5, né? Do outro lado. E as equipes vão ficar cada uma do lado das suas letras. Na primeira rodada, você vai fazer a pergunta para a equipe, se ela acertar, ela vem, pega uma letrinha do nome de Jesus, aquela que eles quiserem, leva para a mesa deles. A outra equipe faz a mesma coisa, acertou, escolhe uma letrinha do nome de Jesus, leva para a mesa deles. Já na segunda rodada, daí vai mudar a dinâmica da coisa. Eles vão responder a pergunta, se eles acertarem, então eles vão pegar uma letra do nome de Jesus e vão escolher uma carta dessa daqui. Por exemplo, escolheram essa daqui. O que está escrito nela? Ganhe 2 letras. Então, além daquela que já está levando, pega mais 2. Logo que eles terminarem de responder e escolher a carta deles, o que você vai fazer? Vai embaralhar para que eles não lembrem aonde está. E aí a outra equipe vai responder, acertou, pega uma letra e escolhe uma carta. Essa daqui perde 2 letras, ou seja, perde as 2 que tinha adquirido. E assim você vai fazendo até que uma das equipes consiga montar o nome de Jesus. Finalizou, ainda tem tempo de aula? Repete de novo, para que a outra equipe também tenha a oportunidade de conseguir montar o nome certinho. Tá certo, professores? Então, essas são as dicas, são os subsídios que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Todo o material de apoio que está aqui, escritinho, explicado certinho, com os links, você vai encontrar no nosso site. O endereço sempre fica aqui no cantinho da tela, mas é o www.eb.com. Aliás, já me confundi. É www.blumenau.com.br. Agora sim. E aí você clica lá, clica em subsídios, escolhe a classe dos juniores e você vai encontrar esse material todo prontinho para você consultar e fazer caso você deseje reproduzir algum desses aqui. Não esquece novamente, se você não deu o seu like, dá o seu joinha, nos ajude a divulgar o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês uma excelente aula.